Nesta semana, Caratinga completa 173 anos. Eu estou aqui na Praça Cesário Alvim, um dos principais cartões postais da cidade. Logo ali atrás, o coreto Ronaldinho Calazans, projetado pelo arquiteto mais famoso do Brasil, Oscar Niemeyer. Sem falar da bela arquitetura da Catedral São João Batista, o calçamento de pedras portuguesas da praça, de um lado a Escola Princesa Isabel e seu prédio histórico, do outro a tradicional construção do Palácio do Bispo. Tudo isso com a Pedra Itaúna aos fundos e as palmeiras imperiais no seu entorno. Nossa, realmente é uma paisagem de cartão postal. Mas você já pensou sobre sua cidade por outra perspectiva? Então, neste aniversário de 173 anos de Caratinga, queremos convidar você a refletir a cidade sob novas óticas, além de suas belezas naturais e seus filhos ilustres. Não que eles não sejam importantes, mas precisamos refletir a cidade. Você já pensou, por exemplo, sobre o crescimento urbano de Caratinga? Sobre a função social da cidade e seu desenvolvimento sustentável? Sabia que esta e muitas outras questões fazem parte de um plano diretor da cidade? Então, cada um de nós pode e deve pensar a sua cidade. Destacar o que está bom, mas também questionar o que não está. Requerer o cumprimento de seus direitos e também cumprir com seus deveres. Para você, o que não está bom em Caratinga e deve melhorar? E o que deu certo e vai lhe servir de exemplo? Muitas vezes nós cobramos do poder público, que, claro, tem um papel fundamental quando falamos do crescimento urbano. Mas a sociedade civil organizada também pode muito. Basta ter o olhar, querer e colocar em prática. E para falar sobre o crescimento urbano da cidade de Caratinga, nós conversamos com o engenheiro, professor e coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica da Rede Docton, João Moreira de Oliveira Júnior. A cidade de Caratinga ela é caracterizada assim, por uma certa declividade, né? Tem uma declividade alta em sua maior parte e o crescimento está ligado a esse fator limitante, né? A declividade e também, claro, o crescimento está correlacionado às vias, né? As vias de acesso que permite, né, ter novos empreendimentos. Então Caratinga tem esses fatores que estão correlacionados ao crescimento da cidade. A infraestrutura da cidade ela não pode ser vista de forma pontual, né? Ela precisa de ser vista de uma forma mais ampla. O loteamento, por um exemplo, né? O loteamento, a infraestrutura dele não pode ser vista como uma bolha. A infraestrutura dele não pode funcionar sozinha, né? O passeio, o pavimento, a rede de água de esgoto, a rede pluvial, sendo que, por exemplo, a rede pluvial, a drenagem pluvial vai descarregar em uma rede lá embaixo, né? Muito caracterizado os loteamentos serem em topo de morro, vai descarregar em uma rede que talvez com a vida de útil de 50 anos, né? Mas será que aquela rede lá embaixo está preparada para receber essa contribuição pluvial, né, que vai ter do loteamento? Então, assim, são fatores de infraestrutura que nós precisamos repensar, né? Não adianta pavimentar o centro de uma cidade, sendo que pode ter redes ali embaixo que precisam de manutenções, né? Então nos leva a uma palavra de planejamento, né? De um certo planejamento. João nos explicou um pouco sobre as características da cidade de Caratinga e seu crescimento urbano, bem como falou sobre um dos problemas do processo de urbanização, que é o crescimento desordenado. O crescimento de forma desordenada acarreta diversos problemas urbanos de ordem social e ambiental, como a favelização, o excesso de lixo, a poluição, inclusive as inundações, que está ligada ao aumento da produção de lixo e à hipermeabilização do solo, através do asfaltamento das cidades, que prejudicam o escoamento das águas. O crescimento desordenado acontece de fato pela limitação, às vezes, da pessoa de aquisição de lote, né? Às vezes também uma área que não foi planejada para aquele aspecto e acabou sendo ocupada pelas pessoas, né? E ali criou-se uma infraestrutura prévia que acabou sendo definitiva, né?
e assim né, as moradias foram avançando, né, de forma desordenada. Por exemplo, até pegando o exemplo da drenagem pluvial, no centro da cidade também acontece isso. O topo de morro, né, a contribuição da água pluvial ali vai para as redes, por exemplo, no nosso centro da Praça Cesário Alvim. Não significa que está chovendo mais, significa que a contribuição da drenagem pluvial está aumentando. E aquela rede antiga, né, no centro da cidade, talvez ela não esteja mais suportando e acaba tendo esses problemas de enchente, né, com a água, aquele volume saindo ali das bocas de lobo, do PV, né, que é um problema de engenharia no caso. No que tange à acessibilidade, o engenheiro destacou que as construções verticais já melhoraram muito neste sentido, mas as cidades ainda enfrentam muitos desafios para a melhoria da acessibilidade nos espaços públicos, questões que a engenharia pode resolver, conforme observou o professor João Moreira. A acessibilidade em edificações verticais avançou muito, né? Hoje, prédios de acesso ao público, você tem aquela adaptação, então aquele projeto, né? E de fato, às vezes a infraestrutura não oferece essa acessibilidade. A gente pode até ver pela especificidade da cidade, né? São inclinações, declividades altas e que muitas das vezes a própria declividade onde foi feito o novo bairro, o novo loteamento, não favorece aquela acessibilidade, o cadeirante não consegue ali por si só, né, avançar. E isso precisa sim ser revisto, né? Não significa que tem uma certa declividade que nós não podemos oferecer essa acessibilidade. Sendo que existem tecnologias construtivas hoje para isso, né? Para garantir essa acessibilidade tão importante para as pessoas portadoras de necessidades especiais aí, né? Para evitar estes problemas urbanos, a palavra-chave é planejamento, ressaltou João. Para ele, o planejamento evita problemas futuros através não só do plano diretor, mas também do Código de Obras e leis de uso e ocupação do solo, observando sempre as características da cidade. Então, os problemas correlacionados à infraestrutura, nós devemos pensar nas normas, né, na regulamentação, numa certa disciplina no uso e ocupação do solo, né? Isso que é essencial para ter uma certa prevenção. E unir também as classes, né? O CREA, o CAL, a Prefeitura, o Ministério Público, tudo em prol de um crescimento, né, da forma correta e evitar esses problemas da cidade. Então tudo vem de uma certa medida não estrutural, nem sempre depende de obra, né? Às vezes depende de uma reunião das partes interessadas para a cidade poder crescer, né, de forma ordenada, de forma coerente, né, que vai trazer segurança e conforto para as pessoas, né? O crescimento da cidade está ligado ao planejamento, a palavra planejamento, né? Precisa de um plano de crescimento, né? A gente precisa prever as necessidades, antecipar as necessidades da cidade. Que a gente antecipar o futuro nos possibilita estar melhor preparado hoje, né? E não depende só de ficar de muita importância, claro, mas não depende de nós ficarmos apenas tratando problemas. A antecipação nos permite mexer na raiz do problema, né, que é o principal fator que está ligado ao crescimento. Por exemplo, se a nossa cidade vai em direção a Dairo Grossi, a Avenida Dairo Grossi, o seu crescimento, será que os desaterros que estão sendo feitos ali está transmitindo segurança para os usuários? Será que quando uma sede da prefeitura for lá para o final da avenida, será que vai transmitir essa acessibilidade para as pessoas, né? Então tudo isso envolve essa palavra planejamento. Inclusive os aspectos econômicos, né? O sentido que a cidade cresce, ela caracteriza sim o potencial econômico, a geração de empregos, né? As possibilidades de novos empreendimentos, está tudo correlacionado ao planejamento, de como a cidade precisa crescer de forma ordenada, né? Se planejar e antecipar problemas é a chave para se alcançar um crescimento harmônico, o Plano Diretor Municipal é uma das ferramentas para este desenvolvimento. Você sabia que todo este planejamento para o crescimento urbano e ambiental do município está no Plano Diretor? No Plano Diretor do município de Caratinga, por exemplo, em seu artigo 16, diz que os princípios e objetivos do Plano Diretor é o desenvolvimento do município, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas de modo a evitar
e corrigir as distorções do processo de desenvolvimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. Já o artigo 82 fala sobre as diretrizes do plano diretor, que entre elas destaco: desenvolver programa de intervenções para controle e redução de riscos geológicos, voltado especialmente para assentamentos precários de interesse social, incluindo ações preventivas, obras e outras medidas para a recuperação das áreas de risco, bem como a remoção e reassentamento de famílias, quando necessário, e impedir, por meio de fiscalização, a ocorrência de ocupações irregulares em áreas inadequadas à habitação. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor, que é instituído por lei municipal e deverá ser revisto preferencialmente a cada 5 anos ou pelo menos a cada 10 anos, conforme o Estatuto da Cidade. O Plano Diretor de Caratinga em vigência no município foi publicado no dia 20 de dezembro de 2019. O plano diretor é um dos passos primordiais, né? Assim como os outros documentos, como o Código de Obra, né? As leis de uso e ocupação dos solos estão aí, mas ela tem um aspecto geral, precisa ser tratado, né? O uso do solo com a especificidade da cidade, como ela está sendo feita, né? Para que o município possa intervir de fato de como a cidade vai crescer nas suas próprias características, que é importante, né? E não só observar as leis macros, mas também esmiuçar, procurar as características próprias da cidade.